Arte pra quê? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo para vários convidados do Lugarzinho para tentar compreender melhor qual a influência da arte na vida das pessoas e também dos lugares. Hoje conversamos com Júlio Calado, artista de múltiplos talentos, integrante do coletivo Opa Vivará. Vamos lá, Júlio? Para que serve a arte? Oi, eu sou o Júlio Calado, sou artista visual, designer, pesquisador, participo do coletivo de arte Opa Vivará, que há 20 anos vem desenvolvendo experiências de arte relacional, arte participativa, colaborativa, com performances, intervenções urbanas, instalações, muitos trabalhos em espaço público, mas também em espaço institucional, né? Espaços da arte. E aí eu tenho esse trabalho com coletivo, tenho meu trabalho individual também, como artista visual, e sou pesquisador em design pelo PPD-ESG, que é o programa de pós-graduação da ESG, Escola de Design da UERJ. E é por aí. Eu acho que a arte serve para muita coisa, né? E para nada também. É, mas, mas acho que a arte ela serve para representar, né? Para expressar o artista, mas expressar também os sentidos do tempo, né? Do lugar, da situação onde ela é feita, né? Ela é uma impressão do mundo, né? Mas ela também não é só uma impressão do mundo, ela é o mundo, ela faz o mundo também, né? Porque através a arte ela não representa só o mundo, né? Ela também apresenta o mundo e faz o mundo. Em que momento sua obra acontece de verdade? Eu acho que é em todos os estágios, né? Porque a arte, né? Ela é viva, né? Eu acho que o objeto de arte, ou uma obra de arte, ou uma experiência de arte, ela ela está sempre viva, né? E viva no sentido dos significados que ela vai ganhando, né? Então, acho que são vários momentos, né? Como você perguntar quando que uma planta acontece, é quando ela brota, quando ela cresce, quando ela dá fruto, ela está acontecendo em todos esses momentos, né? É... Mas, para mim, eu acho que, e talvez para os outros artistas também, né? Eu acho que o botar no mundo é muito importante, né? É isso, às vezes a gente faz várias coisas e ficam meio guardadas, até a gente conseguir expor elas, né? Isso pode demorar um tempo. E é isso, ela está aqui na sua parede do ateliê, ela está ali se transformando. Mas quando você tem esses outros interlocutores, né, o público mesmo, aí ela ganha muita vida, né? Porque o público também traz o seu olhar e outros significados que às vezes você nunca imaginou. Né? E aí isso que eu acho muito legal, assim, quando acontece uma coisa que você não esperava, né? Quando a, a obra ganha um significado que não estava programado, né? Ou um uso. Quando a gente trabalha com o Vará, né? A gente trabalha com arte relacional. Então, o público ele participa. Tem uma coisa sensorial e uma coisa participativa, né? De tocar, de usar. Uma dimensão do uso da obra, que tem a ver com design também, né? E é isso, às vezes você faz uma coisa que é um abridor de lata, né? E de repente as pessoas começam a usar o abridor de lata para, sei lá, abrir garrafa. Então tem essa surpresa, né? Os objetos, de um modo geral, mas os de arte também, eles podem sempre ganhar novos olhares, novos significados, novos usos, né? Isso eu acho que é muito bom para quem cria, até para além do artista, né? Mas quem cria um objeto, quem escreve um livro, uma música, ou mesmo isso, uma engenharia, um objeto da ciência, né? Que
que é pensado pelo cientista para uma coisa e de repente ele serve para outra, né? As reações do público com as obras já te surpreenderam? Sim, sim, tem muitas histórias, né? Porque eu acho que tem uma coisa sobre participar, porque o espectador ele participa de algum jeito, mesmo numa pintura, né? Mas quando você toca, né? E mais do que isso, porque eu acho que na arte relacional você quebra essa fronteira às vezes, né? Entre o autor e o espectador, né? Entre o projetista e o usuário, né? O programador e o usuário. Porque é isso, os usuários eles criam outros programas de uso para o objeto. Mas tem muitas histórias. Uma vez, agora me veio uma na cabeça. Uma vez a gente fez um carro que era um chassi de Kombi e que tinha um colchão em cima. A gente era só o chassi com as rodas e o volante, não tinha motor nada. Mas o volante ele manobrava o par de rodas da frente, né? E aí a gente fez um esquadro e botou um colchão. Então era uma cama carro, um carro cama. E a gente um dia resolveu levar ele para um bloco de carnaval, no meio do carnaval. Ele não foi criado para o carnaval, ele foi criado para uma exposição na Gentil Carioca, né, que é a galeria que nos representa comercialmente. E aí, enfim, ele ficava guardado numa garagem ali pelo centro da cidade. E um dia a gente resolveu levar ele para um bloco. E aquela loucura, né? Carnaval, bloco, era um bloco secreto, não era nem um bloco oficial, assim, era um bloco desses meio de improviso. Então não tinha também um percurso muito definido. E aí a gente estava ali pelo centro e tal, e aí o bloco começou a se dirigir para o aterro do Flamengo, que era um lugar que, assim, além da gente ter que atravessar os canteiros, né? Porque a gente não ia conseguir subir na passarela, porque o carro ele funcionava sendo empurrado, né? E era um chassi de Kombi, uma coisa pesada. Então a gente falou, bom, não dá para passar pela passarela, passar pelo canteiro vai ser meio animal, vai ser meio louco. E a gente vai se afastar muito da garagem. Vamos voltar, vamos parar por aqui. O bloco segue o caminho dele e a gente leva o carro para a garagem para guardar. Depois volta para o carnaval. Enquanto a gente estava discutindo isso, os foliões já tinham tomado conta do carro e já estavam atravessando os canteiros do aterro, né? Levando o carro. E a gente não estava decidindo mais nada naquele momento. Não, né, essa função do artista criador tinha se perdido na massa, né? Isso é uma história. Uma outra história também que a gente sempre comenta é o Chuva Verão. É um trabalho que a gente fez também na Gentil Carioca, a primeira vez, mas já realizou em outros lugares. A gente já realizou em Porto Alegre, na Fundação Iberê Camargo, mostramos também no MAC de Niterói, Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Enfim, já mostramos em alguns lugares, mas a primeira vez que a gente fez foi numa parede lateral da galeria da Gentil Carioca, que fica no centro comercial do Rio, no Saara, propriamente. O Saara é uma região que a gente poderia comparar com a 25 de março, né? Que é essa região com uma densidade muito grande de comércio, um comércio popular, né? Então, durante a semana comercial tem um movimento muito grande. E os chuveiros ficavam ali, e era um chuveiro que funcionava como chuveiro, para as pessoas tomarem banho, né? E aí começaram a ter vários usos, enfim, no dia da abertura da exposição, aí, claro, é o público da arte, né, da gentil, carioca, essa coisa carioca, tomar um banho de chuveiro na abertura da exposição, essa coisa, o Ponto Vará, gentil, carioca. Depois, durante, porque aí a coisa ficou montada há alguns meses, e aí tinham pessoas que usavam, às vezes a pessoa ia lá lavar a mão, lavar o pé, né, lavar o rosto, muito calor. Tinham pessoas em situação de rua que usavam mesmo para se banhar, se aciar, né? E, enfim, aí o trabalho rolou e ficou lá alguns meses. Meses depois, a gente recebe uma mensagem pelo Facebook, eu acho,
Instagram, sei lá, de um amigo, sei lá, era uma pessoa conhecida, eu não sei se era o amigo do amigo ou o amigo tinha entrado num site pornô e tinha encontrado um ensaio fotográfico de uma pessoa no nosso chuveiro, tomando banho, nua. Era um menino, era um site gay. E era uma coisa assim, Hot Brazilian Guy Take Showers on the Streets, assim, uma coisa, uma fantasia pornográfica, né? Num site inglês. E aí eram as fotos preto e brancas, bonitas, não era uma coisa muito de uma pornografia clássica, né? Assim, claro, já uma coisa na rua, o comércio aberto, as pessoas passando, olhando, assim, o cara. Aí a gente, não sei se a gente postou, eu sei que a gente descobriu que, na verdade, a foto tinha sido feita por uma artista, uma fotógrafa, que combinou com um amigo, viram o trabalho lá, e combinou com um amigo dele lá tomar um banho pelado e dela fazer um ensaio fotográfico. Né? Então você vê aí como o trabalho ele vai se desdobrando em situações que nunca tinham sido pensadas, né? Porque é uma intervenção do Opavará na Gentil Carioca, mas é no Saara. Aí uma fotógrafa resolve fazer um ensaio fotográfico que nem diria que é erótico, porque não tinha nenhum tipo de apelo, né, para o corpo ou para a sensualidade. Era o cara tomando banho ali, e aí ela faz esse trabalho, aí isso é capturado por uma plataforma de pornografia que transforma, porque aí tinha uns detalhes, eles fizeram os recortes das fotos, né? Então isso fala muito sobre como o trabalho é vivo, né? Como ele vai se desdobrando, e aí o trabalho virou outro trabalho, que virou outro trabalho, e aí ganha um outro sentido, né? Isso para a gente é a melhor coisa, assim, quando isso acontece com o trabalho, né? Quando ele toma vida e a gente não precisa mais ficar ali acompanhando ou dizendo se vai estacionar na garagem, vai atravessar o canteiro. O trabalho ele vai atravessar o canteiro, ele toma vida própria, né? É meio isso, atravessou o canteiro da fotografia, da pornografia, e vai atravessando canteiros e fronteiras. Exposição no Rato. Obras que buscam contato. Esse trabalho, eu já tive trabalho individual de artista, né? Comecei com trabalho individual, até ali, início dos anos 10, 2013, por ali, eu ainda produzia individualmente. Depois o Opevara ganhou um fluxo, uma intensidade de trabalho, que meio que quem ficou no grupo passou a se dedicar integralmente para o grupo, né? Então, a gente ficou muito tempo sem produzir individualmente. Quando veio a pandemia, o trabalho do Opevara foi muito inviabilizado, né? Por essa condição relacional, do corpo a corpo, do espaço público, do contato e do contágio mesmo, né? A gente, muito antes da pandemia, a gente já pensava a arte como contágio, enfim. E aí foi isso, o trabalho reduziu muito. E eu comecei a fazer umas coisas em casa, minhas, né? Umas experiências, umas experimentações com os materiais que me interessavam. E aí surge esse trabalho, que eu expus, né, no Rato uma parte dessa produção nova, que tem aí mais ou menos uns 4 anos que eu comecei a fazer, 2022, por ali. E, na verdade, quando eu falei, vou voltar para um trabalho individual, aí eu falei, mas eu vou fazer uma escultura, vou fazer um negócio que não seja relacional. Porque esse negócio relacional já tem o Opa Vivará, e relacional também dá muito trabalho, porque você abre a exposição, aí começa a dar um monte de problema, porque alguém puxa um negócio, arrebenta, aí a criança sobe num negócio e quebra, e aí alguém se machuca, e o negócio liga na tomada e não funciona. Essas, a arte relacional ela tem muitas outras camadas de trabalho, né? Que, por exemplo, uma pessoa que trabalha com pintura, você abre a exposição, seu trabalho está entregue. Né? Claro que vai ter toda a social, vai ter todo esse feedback das pessoas, né? A exposição começa a ganhar outros significados, mas o artista fica ali, né, com o seu trabalho entregue. O artista relacional não, ele está sempre na relação ali, né, e no corpo a corpo.
E aí eu comecei a fazer esses trabalhos, explorando muito borrachas e plásticos. Só que é isso, o trabalho, a materialidade do trabalho, ela vai te levando para uns lugares também que você não espera. Ela também vai atravessando uns canteiros, entendeu? Porque e não é nem do aí quando vai para o público, enfim, são outros canteiros, mas a materialidade do trabalho, o artista está sozinho ali com o material, né? Com a tela, com a tinta, com o barro, com a borracha, com o vidro. O material ele vai dando uns caminhos dele também, né? Ele vai, ele também, ele não é só passivo ali na relação, né? Ele também impõe determinados limites, né? Ele sugere determinados caminhos. E aí essa coisa da borracha e do plástico tem uma coisa muito tátil, né? E uma coisa mole que sugere uma coisa que você possa vestir, né? E eu já tenho essa coisa relacional e um universo do erótico, né? Do sensorial, do erótico enquanto sensorial, né? De uma coisa que não está só num campo retiniano da linguagem visual, né? Mas uma coisa que você percebe, sente a partir de outros sentidos. E aí o trabalho foi indo um pouco para esse lado relacional também, desses objetos que sugerem o toque, que sugerem uma interação com o corpo que remete a uma ideia de prótese, a uma ideia de roupa, a uma ideia de prótese. Meio por aí. No mundo atual, a arte pede cautela ou provocação? Acho que são sempre duas coisas a se levar em consideração, né? E independente dos tempos sombrios que a gente esteja vivendo ou possa estar vivendo, né? Eu acho que a arte ela tem esse lugar de ruptura, né? De transgressão, subversão, de revolução, né? Enfim, acho que, né, isso até dentro mais até de uma lógica ocidental da história da arte, né? A gente vê que a arte ela tem esse movimento, né? Ao mesmo tempo, olhando para a história mesmo, né? Ela também está jogando com os poderes sempre, né? Enfim, acho que arte é muita coisa, né? Acho que tem muitos tipos de arte, muitas pessoas diferentes fazendo arte, muitos artistas diferentes, né? A gente pode aí ir mais para o conceito oriental de arte, né? As artes marciais, a arte da culinária, a arte do bonsai, né? A arte pode ser muita coisa. E acho que a gente está repensando isso também, né? Mas até indo mais para uma perspectiva eurocentrada da história da arte, né? Essa relação, né, entre afrontar o sistema, né, confrontar, afrontar, mas também dançar conforme a música, né? É uma relação, até porque o artista ele tem que sobreviver, né? Vindo de uma família de artistas, a arte foi um caminho natural? Não foi muito natural, mas eu hoje acho que foi meio imposta. Sabe, família de médico que tem que ser médico, família de engenheiro que tem que ser engenheiro. Eu acho que foi um pouco. Porque eu poderia ter sido um cientista. Eu acho que essa minha veia mais da academia, da pesquisa, que eu amo, tem a ver com uma certa veia científica, sabe? Que eu acho que talvez eu não tenha sido criado num ambiente muito favorável para eu desenvolver. Mas é isso, eu acho que você mesmo falando da minha família, né? O meu pai era produtor de cinema, a minha irmã é diretora de arte, né? Também de cinema. A minha mãe trabalhou com design gráfico
maior parte da vida, né? O meu avô era jornalista, quer dizer, você nomeou eles como artistas, e eu concordo, são artistas, né? Mas ninguém seguiu muito o caminho, né? Pelo menos não profissionalmente, do artista, do pintor, do escultor, do bailarino ou do compositor de música. São meio que artes aplicadas, talvez, né? Mas tudo isso é arte também. E a ciência é uma arte também, a arte é uma ciência também. A arte é difícil ou é algo que pode fazer parte da vida de todos? Ela faz, né? Ela faz, não tem... Eu acho que aí que tá. Eu acho que o difícil pode ser quando a gente quer enquadrar a arte dentro de um recorte, né? A arte contemporânea do museu, não sei o quê. Os próprios museus trabalham hoje, né? Assim, não sei que sejam museus mais históricos, sejam mais focados, né, num acervo histórico e tal, mas mesmo esses, eu acho que tem porque eu acho que essa pergunta ela traz uma questão sobre democratização, né? Democratização de linguagem, democratização sobre acesso, né? E as instituições culturais, de um modo geral, elas estão sempre buscando o acesso, né? Dar acesso, fomentar o acesso. Mas, claro, que elas têm os seus recortes, né? E, tradicionalmente, essa arte oficial da história da arte europeia, né? Principalmente no sul global, no Brasil, na América Latina, sempre foi uma coisa muito elitista, né? Muito exclusivista, coisa para poucos. Inclusive, a própria construção de valor do objeto de arte está relacionada a isso, né? O artista que tem uma produção pequena, né, em comparação com um artesão ou com um designer, né, uma coisa muito que tem o seu valor por ser rara, né, e por ser de difícil acesso. Mas eu acho que hoje a gente pode pensar diferente já, né, porque a cidade está cheia de arte, né. Você tem a arquitetura da cidade, você tem o paisagismo da cidade, você tem as obras de arte públicas, você tem o grafite, você tem o picho, você tem a moda, né, das pessoas da cidade, toda essa performance que você sentar num banco de praça e ver os transeuntes, né? Então eu acho que, assim, eu não acho que é difícil, eu não entendo quem é que diz que é difícil. Mas talvez seja sobre um entendimento do que é a arte, né? Eu acho que a arte tem que ser facilitada. Como conhecer melhor esse trabalho? O Opavará tem um site, mas que ele só funciona em notebook, gente. Ele não funciona em smartphone. A gente está para fazer essa reforma, mas nunca fez. Mas no notebook ele funciona bonitinho. Mas o Instagram virou uma plataforma, né, de publicidade do nosso trabalho. Então, até lá no Instagram você pode ver muita coisa das nossas obras e de projetos. Opavará, @Opavará. O meu trabalho tem um pouco também no meu Instagram, que é o @nomenômade. Mas se você botar Júlio Calado também acha. E o Opavará tem a Gentil Carioca, né? Agora, por exemplo, vai ter a SP Art, esse mês agora de abril, e no stand da Gentil Carioca terão trabalhos do Opavará lá. É uma oportunidade para ver ao vivo. E a gente está aí com alguns projetos. Agora, enfim, estamos começando aí alguns projetos em diferentes cidades e tal. Mas seguindo pelo Instagram, você acompanha a agenda também, porque a gente usa como plataforma de divulgação também. Gostou dessa conversa? Você pode entrar em contato com Júlio Calado pelo Instagram, @nomenômade ou @opavivará, ou ainda pelo site www.opavivará.com.br. Siga-nos nas redes sociais
E acompanhe todas as nossas dicas turísticas, gastronômicas e culturais no site lugarzinho.com.